Porque a renda fixa fica mais interessante quando você tem uma taxa Selic alta. Vejamos, se você tiver uma taxa aí de 14, 14,5, 15%, digamos que o CDI dê 15%, e você tem uma carteira de ações, por exemplo, que ela tem lá o potencial de atingir 15% de rendimento, 15% de alta que seja, não vale a pena. Por quê? Porque você está correndo muito mais risco. Da mesma forma que você tem o risco de ter 30%, 40% lá, você tem o risco de ter um decréscimo lá no seu patrimônio de 10%, de 15% e também de 30%. Então a relação risco-retorno fica muito desequilibrada. Você está correndo muito risco para ter um retorno talvez que não seja tão interessante. Daí as pessoas migram mais para a renda fixa, esperando ali um ganho relativamente certo, de 14%, 15%, e não vão colocar o seu dinheiro em um ativo que corre o risco, um alto risco de se desvalorizar. Devido à alta volatilidade dos preços, isso é normal. Quem aplica em renda variável sabe que é normal. Ora o preço está 10% mais caro, ora está 10% mais barato. Então, isso aí não tem nada demais. No entanto, quando você observa a questão risco-retorno, você vê que há um desequilíbrio porque o retorno prometido não é suficiente para superar a questão do risco. Quando você tem um outro ativo que é muito mais seguro, que você tem um retorno muito bom, que seria ali de 14, 15% ao ano. Às vezes também as pessoas ficam na dúvida sobre pré-fixado e pós-fixado. Isso vai depender do ambiente macroeconômico. Se você tem ali um ambiente de inflação descontrolada, talvez o pré-fixado você tenha mais risco, porque de repente a inflação supera o que você teria lá de rendimento pré-fixado. E o pós-fixado seria mais adequado nessa situação. No caso de uma inflação baixa, você tem a perspectiva de que a inflação vai ser mantida sob controle, aí faz sentido o pré-fixado, dependendo, é claro, da taxa que está sendo oferecida. E muitas vezes você pode variar ali, colocar parte em pré-fixado, parte em pós-fixado, e também naqueles que a gente pode chamar de misto, que são ali um arranjo entre pós-fixado e pré-fixado. Você tem lá uma taxa pré-fixada, mas ela também está atrelada a um determinado indicador, por exemplo, IPCA+. No que tange a renda variável, você precisa escolher empresas que são